Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café Teológico de hoje, aqui do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso assunto de hoje é o ensino religioso. Um assunto que, se não é polêmico, pelo menos está sempre na pauta e está sempre esperando respostas. Nossos convidados de hoje para discutir esse assunto aqui no Café Teológico são Edile Franco Rodrigues, mestre em educação, com ênfase em ensino religioso, formação de professores, ensino, aprendizagem e afetividade, e doutoranda também, doutoranda. Né? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com Seja muito vocês. bem-vinda. Obrigada. Tá bem? Ao meu lado, um amigo já de algum tempo, o professor Sérgio Junqueira, professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor, que bom tê-lo aqui, muito obrigado pela vinda. Obrigado, um prazer estar aqui. Este assunto, ensino religioso, professor Sérgio, é um assunto de religião, é um assunto de educação, é um assunto institucional, confessional, como é que é? Como é que nós podemos defini-lo? A partir de 1997, com a revisão do artigo 33 da Lei de Diretrizes, ele passa a ser um problema da escola. Ele não é um problema das igrejas. Ele é uma disciplina, ele é um componente curricular que deve colaborar para que o estudante, esse aluno do ensino fundamental, é bem claro, é uma disciplina exclusiva do ensino fundamental, não do médio, para que esse sujeito compreenda a diversidade religiosa do país. Ponto. Então, ele não é um problema de bispo, de pastor, ele é um problema das secretarias de educação e da universidade, porque é a universidade que forma esse professor. As igrejas, as religiões, têm o papel de quê? De colaborar, de subsidiar, como qualquer organismo. Assim como nós vamos encontrar outros setores da sociedade que vão colaborar, o pessoal de artes, de teatro, vai colaborar com a área de língua portuguesa, os museólogos vão ajudar na área de história e geografia, os religiosos vão ajudar, ajudar a ter subsídios para esse professor. A professora Edile, no seu mestrado, ela entrevistou, ela pesquisou o que os professores entendiam de ensino religioso. E eu acho que ela tem uma questão bem interessante, porque ela mapeou quantos professores? Foram 350. E na dissertação eu fiquei cerca de 60, restringido àqueles que realmente a diretriz do Paraná determina como professores de ensino religioso na falta de um licenciado. Então, veja, ela pegou o que esse professor que está ministrando, que aqui no Paraná nós temos um grande problema, nós não temos uma formação para ele. E foi interessante que quando ela foi analisar o que esses professores entendem pela disciplina, sem formação adequada, às vezes ocorrem alguns equívocos. Mas, volta a sua pergunta para fechar. Ela é um componente curricular estabelecido pela Constituição, organizado pela Lei de Diretrizes e normatizado por cada estado da federação, onde deixa muito claro que cada sistema de ensino tem a tarefa de definir os conteúdos e o professor. E cabendo às associações interreligiosas, não pode ser de uma única, subsidiem as secretarias, caso possam dialogar para trazer o material, a matéria-prima desse estudo. Agora, é interessante, porque o professor Sérgio ele já fez uma conexão aqui. Então, a pergunta, a bola está pingando e eu vou chutar. Sim. Como lidar com todos esses dados, não obstante as leis que já estabelecem os critérios para o ensino religioso, com os aspectos confessionais e de proselitismo, que são muito fortes nessa questão. A questão, justamente, acho que pega um pouquinho na questão da formação. Como não há uma formação específica para esse professor de ensino religioso, e muitas vezes a escola, para complementar o quadro de horas dos seus professores, e a escola utiliza, então, esses professores de outras áreas do conhecimento. Um professor coringa. Um professor coringa. Então, vem o professor de educação física, ele vai dar aula de ensino religioso. Certo. O professor de artes vai dar aula de ensino religioso. Sem uma formação, claro que aí, então, a questão da confessionalidade e do proselitismo se acentua.
porque falta a formação. E o que não é objeto do ensino Não religioso. é objeto estabelecido pela nossa Constituição. Perfeitamente. Né? Então, enquanto disciplina, o que o ensino religioso propõe? A formação plural, a formação cidadã desse sujeito. Porque se ele não tem uma leitura religiosa, ele não compreende o mundo. Porque o religioso está em todo espaço. Qualquer espaço, no espaço geográfico, na nossa cidade, no Aqui nome nós de estamos praça, no onde nós espaço estamos. religioso. Exatamente. É isso? Quer dizer, seria um pouco como que desmistificar o local do sagrado também. Também, mas ele perceber o movimento que o religioso tem na história e o movimento que o religioso faz, que o homem, em busca desse sentido da vida, faz e move a história. Então, se eu não tenho esse componente, se eu não tenho essa leitura, me falta uma leitura, Perfeito. uma cosmovisão, Certo. que é aquela visão do todo. Eu vejo uma parte. A cosmovisão é isso. E o pior você é ter- quando você olha uma parte e quer resolver o todo por a parte que você sabe, né? Esse é o Que é o grande grande problema das religiões, hein, professor? Né? E veja, acho que só pegando aí a bola da Edile, a religião, na verdade, muitas vezes ela é usada para excluir, não para incluir. E isso, se você imagina, você de repente tem que assumir uma aula de ensino religioso, é um professor de letras, é um professor de matemática. Você vai buscar hoje, na sua memória afetiva, Isso. e muitas vezes a nossa memória afetiva está ligada à infância e à adolescência, à sua escola bíblica, à sua catequese. E aí, é claro, o que ele traz está vinculado à sua leitura religiosa. E junto com isso, as questões morais. Porque um dos grandes problemas que provoca o proselitismo na escola é você definir, a partir da pequena parte, a leitura moral da sociedade. Perfeito. E aí nós vamos ter toda a questão contra o candomblé, toda a questão contra a BGLT, né? Gays, lésbicas, travestis. Uma satanização disso. De tudo. Na verdade, a satanização da sociedade. Aí não cabe axologia, né, professor? Não cabe a axiologia e também fica a questão de onde o espaço que se restringe essa educação. Certo. Então, a educação religiosa, claro que a família é o primeiro espaço onde isso vai ser trabalhado. Perfeito. A igreja é o espaço. É o espaço. Mas a escola, enquanto local de aprendizagem, abre um universo plural para esse aluno. Né? Então, vai formar esse aluno plural. Então, ele não tem o ensino religioso não deve ter nenhum vínculo catequético. Né? No sentido seguinte, de não catequizar, mas também de reforçar aqueles princípios da sua própria fé. Agora, veja só, professor, nós estamos diante de uma situação bastante característica e que é própria não do universo das crianças que vão aprender, mas de todos nós, né? E a gente sabe muito bem que se você não tiver dentro do teu conceito de fé uma coisa bem sedimentada, a filosofia balança essas questões, a teologia também balança essas questões. Então, lá na frente, como é que eu vou ver alguém que, não obstante ter esta visão plural da relação do homem com o cosmo, com a transcendência, possa também fazer uma opção por uma religião, por uma confissão? Tá, então, acho que vamos por partes. Primeiro, quero retomar a questão da disciplina. Essa legislação é exclusiva para a escola pública. Essa legislação não se refere em nenhum momento... Ah, é para a escola pública. Exclusiva. É exclusiva. Isso está na Constituição, isso está na LDB. Também. As escolas religiosas não são obrigadas a ter ensino religioso. E nem se diz o que fazer. Sim. Agora, o que diz as escolas religiosas é o artigo 20 da LDB, que diz que existem as escolas LDB, Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Você vai me ajudando. Não é porque às vezes as siglas passam longe de algumas Exatamente. pessoas. No artigo 20, ele vai falar dos tipos de escolas particulares. E entre elas está a confessional. A confessional é aquela que tem uma ideologia. Está escrito, não fui eu. Tem uma ideologia. Ideologia no sentido de ter uma ideia. Então, a escola religiosa, ela vai ter uma disciplina ou vai ter uma atividade religiosa vinculante à sua própria fé. Por que na escola pública tem isso? Não estou fugindo da sua pergunta, não. Não estou entendendo. É que entender o seguinte, que a escola é pública, aquela que é financiada pelo governo municipal, estadual, eu recebo gente de todas as partes. Eu não posso fazer como no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro, inclusive lá no
no contrato de concurso de professores, está escrito que se o professor perder a fé, ele deixa de ser professor religioso. Só que um professor público, de escola pública, não pode ser mandado, um funcionário público não pode ser mandado embora por causa de fé. Fecha parede só para dizer que a gente tem extremos, né? Lá eles tentaram fazer professor para denominações, católico, evangélico. Aí nós temos um problema. A escola pública não dá conta de ter professor por religião. Ele não tem professor de matemática, tem professor de português, vai ter 6 professores de ensino religioso. Então, esse professor ele vai fazer o caminho da historicidade, da espacialidade, ele vai dar essa noção. Agora, voltando à sua questão. Claro, como a Edile bem lembrou, quem que educa? A primeira educação é a família e é a comunidade. Agora, o problema é quando a família terceiriza para a escola dar essa introdução e essa definição religiosa, que é papel dela. Porque se ela não leva a criança para sua missa, seu culto, não vai ser o professor que vai fazer isso. Porque assim, a questão da construção afetiva dos saberes. E aí eu fecho com um detalhe importante, para não já me alonguei demais, mas eu preciso que os alunos tenham a sua identidade para poder dialogar. Quem não tem identidade tem dificuldade de dialogar. Então, o professor de ensino religioso, nessa perspectiva plural, ele tem um problema. Que como essa criança muitas vezes não tem uma identidade religiosa, ele não dá para perguntar: Sérgio, como é que você... o que você tem da sua religião? Que símbolos você tem? Ele não sabe. Então, às vezes, o professor tem que introduzir símbolos religiosos por um analfabetismo religioso que devia vir da família. Dizer, a falta de base religiosa vai interferir no ensino religioso na medida em que você não se baliza por algo que a criança, que o aluno já saiba, ou já tenha conhecimento. Essa questão da terceirização, eu percebo, enquanto educadora, não só em relação ao ensino religioso, em outras áreas, né? Essa criança cada vez mais cedo chega à escola. Então, com 4 meses, vence a licença maternidade, essa criança já vem à escola. E aí, então, a escola e a família, elas têm que estabelecer um diálogo para que os valores familiares sejam preservados. A gente está vivendo um tempo que os valores familiares estão se perdendo. Quais são os valores e o que essa criança está aprendendo? Eu sempre faço essa pergunta, eu trabalho muito com pais, e eu pergunto, quantos aqui conhecem ou conheciam o olhar do pai? O pai olhava e já sabia o que acontecia, o que estava acontecendo. A minha geração conhecia. Hoje tem pai vesgo olhando para o filho e o filho não reconhece o olhar do pai. Nós estamos saindo para um rápido intervalo e já voltamos conversando com o professor Sérgio Junqueira, com a professora Edile Franco Rodrigues sobre ensino religioso. É só o tempo de tomar um cafezinho. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando sobre ensino religioso. Nossos convidados, Edile Franco Rodrigues, mestre em educação com ênfase em ensino religioso, formação de professores, ensino, aprendizagem e afetividade. E o professor Sérgio Junqueira, professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O currículo dele é maior, mas a gente fica por aqui, senão vamos ficar falando só do currículo. A gente, no intervalo aqui, conversava um pouco sobre Piaget, que estudou as fases do desenvolvimento da criança. Do desenvolvimento da criança, né? E você, Edile, traz um outro autor que fala dessa importância com relação também à fé. A fé. Por favor. James Fowler, James Fowler. Ele estabelece alguns estágios, né? E, inclusive falando do estágio bem pequeno do bebê, uma fé indiferenciada, esse bebê que não faz uma diferença do externo com o externo e, portanto, por isso essa dependência da mãe, que a criança não pode perder a mãe de vista. E ele faz essa relação, então, em relação à fé. Que essa relação familiar é que estabelece, tanto nesse primeiro estágio quanto no segundo estágio, a relação que essa criança e futuramente o adulto terá com o transcendente. Então, essa questão social
Então, essa relação dos pais com a criança e a dependência que essa criança tem em relação aos pais, isso vai ser trabalhado em relação ao transcendente. E aí vem a questão que eu falava no bloco anterior também. Se essa criança cada vez vai mais cedo para a escola, de quem ela depende hoje mais? Essa relação de dependência se estabelece na escola. E a escola hoje tem que dar contas de coisas que a gente aprendia em casa. O por favor, o com licença, o obrigado. A educação, né? Não só a formação. A escola deveria formar e informar. Mas hoje a escola, ela educa nesse sentido mais amplo, inclusive de alimentação, de trazer para a criança o gosto pela comida. Então, esse autor, ele vai estabelecendo fases, observando isso, até chegar na última fase. E ele chega à conclusão de que a sociedade moderna queima etapas? Quase todos os autores falam isso, né? A última fase dele, que é a fé universalizante, que seria aquele sujeito aberto para o transcendente e para o outro, não só ele, como outros autores, colocam que é muito difícil um indivíduo, são poucos os indivíduos que atingem esse estágio. E ele estabelece até alguns nomes. A última fase, você ia falar, universalizante. Não, então essa fé universalizante, que é esse último estágio, que se espera que um adulto tenha, poucos atingem. Gardner, que também fala da questão de inteligências, coloca a espiritualidade como um tipo de inteligência. E que também chegaria nessa universalidade, né? Então, essa pessoa que tem essa disposição para o espiritual. Certo. E coloca exemplos como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, que seriam exemplos de pessoas com essa fé universalizante, que olham o outro com esse amor, com um olhar de solidariedade. O ensino religioso teria essa função, poderia colaborar, se não trabalhado dessa forma catequética, levar essa universalização. Professor Sérgio, para entrar nesse caminho, seja para uma criança bem em tenra idade ou mais desenvolvida, a filosofia ainda é o caminho, os mitos, digamos, essa busca do homem em tentar entender o cosmos e o que está por trás da natureza, essa coisa toda ou não? Sim, tanto é que as ciências da religião, né, que é uma área específica, ela agrega filosofia, antropologia, sociologia, tendo como objeto a religião. É óbvio, como é que o homem construiu essa leitura religiosa? É simples. Quando é que o homem se diferenciou dos animais para alguns antropólogos? Quando ele começa a enterrar. Ele para e não deixa os seus mortos... O primeiro rito, né? O primeiro rito é o funeral, o mortuário. Precisa se desfazer do cadáver. Mas com respeito. Sim. Até então, não. Os leões, né? Quando um leão morre, o grupo continua. Os homens também faziam isso. Só que no momento em que o homem estabelece um ritual, estabelece um monumentozinho à morte, ele também começa a perguntar: para onde eu vou? Veja, esse caminho histórico não é só a filosofia que vai ajudar, são as outras ciências que tentam entender a presença da religião. Mas para isso eu tenho que ter um professor que tem essa formação para poder discutir com os alunos. Tá, eu vou aproveitar uma questão que foi levantada pelo professor, que a gente estuda em teologia mesmo, né? Como se desfazer do cadáver. Existem várias formas em que as etnias, os povos, as civilizações trataram disso, ou queimando, ou enterrando, essa coisa toda. Hoje em dia, há uma tendência das famílias evitarem que as crianças vejam coisas dramáticas ou participem de funerais, por exemplo. Isso não é negativo do ponto de vista de entender o sentido da vida, professora? Com certeza. Tem um outro autor também, é interessante a gente citar os autores, porque os autores trazem claro, eles são importantes, né? A questão do mito, né? Vygotsky, que fala do desenvolvimento da criança, também ele traz a importância do mito enquanto um agregador social. O mito agrega uma comunidade, aquela história. Então, hoje, por exemplo, se a gente pensar, eu gosto de trabalhar bem concreto, porque eu trabalho com pais, então assim, qual era o nosso medo quando nós éramos crianças? Era o homem do saco, não era isso? Qual é o medo da criança hoje? É um outro medo. Da corcunda. É o homem que ia te pegar. Cuidado. Se você não se comportar, eu vou entregar você próprio do saco. Então, não era esse o medo? O medo do escuro, porque era o medo do desconhecido. Essa criança hoje tem outros medos. E os pais não estão se dando conta que aquilo que seria o natural da vida, que moveu o homem em direção ao transcendente, que é a própria
limitação do homem e a sua finitude, isso ficou para trás. Então, eu acho que, como mãe, eu trabalhei isso, né, com os meus filhos, quando os avós morreram, de participar e de explicar o significado daquele rito, porque faz parte do processo da humanização do ser humano. Eu queria fazer uma pergunta final para os nossos dois convidados, perguntando o seguinte, né? Por exemplo, o conteúdo programático de um curso como esse, né? A preparação do professor, o senhor falou, tem que ser muito mais abrangente, tem que ser muito mais desvinculada das convencionalidades e tudo mais, né? Mas estamos perto de chegar na formação de bons professores e termos esse ensino como um elemento, uma alavanca que possa ajudar a formação não só técnico-científica, mas também de cidadãos e cidadãs para a sociedade, ou não? Olha, a gente tem primeiro um problema. Eu falei numa utopia aqui, professor? Não, acho que primeiro, formar bons professores é uma utopia constante. Sim. De qualquer área, não só do ensino religioso. Sim. No caso do religioso, nós temos um grande problema. Acho que, talvez pela primeira vez, o Conselho Nacional de Educação tem realmente uma equipe que está trabalhando para discutir isso. Porque até então, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, se recusava a enfrentar essa situação. E por que eu começo lá de cima? Porque, queira ou não, eu tenho que ter, se eu tenho uma disciplina, eu tenho que ter uma formação para esse professor. E o fato de não ter nenhuma diretriz nacional ou nenhum diálogo mais acadêmico, mais organizado, permitiu uma certa pluralidade de formação, de encaminhamento. Então, esse é o primeiro. A partir do momento em que a gente vai estabelecendo cursos formais de formação, eu vou começar a discutir que formação é essa. Uhum. Hoje nós temos no Brasil 12 cursos de licenciatura para professores de ensino religioso. Não temos nenhum no Paraná, que não é uma licenciatura em teologia, é um curso específico para formar este professor que tem essa leitura das ciências, da antropologia, da filosofia, da sociologia, da psicologia, e que, ao mesmo tempo, consiga trazer, não ensinar religião por religião, mas pegar temas que agreguem. É utópico? Ainda é utópico, porque nos falta dizer que professor é esse e estabelecer em várias regiões do país essa formação. Religião entra na escola independente de eu ter ensino religioso. E por que eu fecho com isto? Muito simples. A área de educação tem uma grande resistência em discutir religião. Porque é como se fosse uma coisa paralela, e não é paralela. Ela entra na escola sem pedir licença. Então, quando tivermos claro o que é discutir elementos religiosos na escola, talvez eu possa ter professores preparados, capacitados, não com achismo, para discutir isso. E a sua expectativa, professora? A minha expectativa é a seguinte, eu acho que quanto mais, aí eu não vou falar num nível acadêmico, agora eu vou falar eu e Dile, né? Sim. Quando você em casa, você tem uma formação e uma abertura para o outro, isso vai se refletir em qualquer esfera da sua vida, enquanto profissional, enquanto professor. O ser humano é um ser de relações. De relações. E se isso se estabelece na família, isso vai se estender na formação desse sujeito. Então, eu acho, claro, a escola é que move isso, a gente está falando da formação de um professor, mas especificamente aqui, a gente precisa falar e resgatar os valores da família. Se houver essa parceria, escola, família e igreja, eu acho que a gente vai formar esse cidadão plural. E não vamos ficar preocupados se segue essa ou aquela religião. Exatamente. Ficar preocupados se ele é um ser humano digno e que respeita os outros. E né? ético. Quero agradecer. Muito obrigado, professora Dile Franco Rodrigues, mestre em educação, com ênfase em ensino religioso, formação de professores, ensino e aprendizagem, afetividade e doutoranda. Obrigada, professor. Pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muito obrigado. Professor Sérgio, obrigado pela sua gentileza, por ter vindo ao nosso programa. Obrigado. Café Teológico fica por aqui, como sempre, aqui do L'Express Café. Até o nosso próximo encontro, sempre com um tema polêmico, provocador, interessante, onde a teologia dialoga com outras ciências. Até lá.